Estou vendo aqui uma reportagem na internet falando de um pastor chamado Guru de Profecias, e fala que ele fez algumas profecias e que ele errou e os internautas caíram matando em cima dele porque aquilo que ele fez não aconteceu. Você já deve ter visto aí na internet uma quantidade enorme de profecias, de revelações, e você fica perguntando, o que é isso? Porque elas aparecem na época de eleições, quando um presidente fala. Vocês lembram na última eleição, Cabo Daciolo? Quando chega o final do ano, que aparece aquelas pessoas fazendo previsões, e também nas igrejas a gente vê profecias do que vai acontecer durante o ano. Aparece também diante de tragédias, de catástrofes, de brumadinhos. Aparece quando morre alguma pessoa famosa, e quando isso acontece, essas profecias, elas vêm, elas aparecem, e o pessoal fica questionando o que significa isso. Essas profecias, elas estão relacionadas com pessoas, relacionadas com igrejas, relacionadas com a nação, e geralmente elas vêm com aquele prefixo: Deus me revelou que, ou então Deus me falou que, ou então Deus me disse que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, ou então que Deus está me falando. E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será que essas profecias são dignas de confiança? Será que nós podemos e devemos confiar em tudo isso aqui que aparece? Será que elas são realmente mensagens de Deus para o homem hoje? Será que o acerto de um profeta é fator determinante para a gente crer que isso aqui é uma mensagem de Deus e que esse profeta é confiável? É difícil. A verdade é que nós não podemos negar uma experiência que uma pessoa tem. Se Deus falou, se Deus não falou, nós não temos como negar isso aí. Porque Deus, ele é soberano, ele pode agir, ele pode usar pessoas, ele pode usar circunstâncias para falar alguma coisa com uma pessoa, mas tudo isso a gente tem que levar em consideração outros fatores, porque nós devemos ter também um senso crítico, analisar essas coisas para ver se elas realmente são verdadeiras ou não. Quando eu estava vendo esses vídeos, analisando isso aqui há pouco tempo, eu pude constatar que essas profecias e revelações, elas são, na maioria das vezes, abrangentes nas suas aplicações. Uma pessoa chega e fala assim: Deus está me falando que tem alguém aqui que está doente. Lógico que tem alguém que está doente. Deus me revelou que tem uma pessoa aqui que está desempregada. A probabilidade é muito grande. Deus está me falando que tem alguém que está aqui, está incomodado, que está ansioso e que está esperando uma palavra dele. Lógico que isso vai acontecer. Ou então, Deus disse que vai trazer juízo sobre a nação, nossa nação. Do jeito que está, com certeza. Então, isso tudo aparece de uma forma muito abrangente, sujeita a muitas aplicações. E outro detalhe que eu observei aqui nessas profecias é que elas geralmente elas vêm através de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, e que vem com
através de línguas estranhas, mensagem em línguas estranhas, realmente muito estranhas mesmo, porque o camarada ele fala e ele mesmo revela aquilo que Deus está falando e numa linguagem que ninguém entende e que ele mesmo faz a interpretação daquilo. E todo esse ambiente é feito num contexto de muita música, de muita emoção, de muito choro, depois que as pessoas já estão ali sendo movimentadas pelo emocionalismo, sem falar que a maioria dessas mensagens, dessas profecias, são coisas apocalípticas e são coisas que a Bíblia fala. Que Deus vai mandar um castigo sobre a terra, que Deus está fazendo isso, que Deus vai trazer juízo. Muitas coisas que são claras aqui na Bíblia. E muitas profecias faladas na passagem de ano, falado em épocas diferentes, falado em igrejas, se você observar bem, você vai ver que essas profecias não se cumpriram. Não se cumpriram e caíram no esquecimento. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo por aí, essa confusão toda, elas causam mais confusão do que instrução aqui na palavra de Deus. E a quantidade de profetas que tem aqui no nosso país é muito grande. Para todo lugar você vê profetas, parece uma floresta de falsos profetas trazendo essas mensagens. E não tem nada de novo. Foi assim no Antigo Testamento, onde haviam muitos falsos profetas, como também no Novo Testamento. Então, diante de tudo isso que a gente está vendo, a gente tem que ficar com o pé atrás e não cair em qualquer artimanha que surja aí na nossa frente com relação a tudo isso. Mas alguém pode dizer assim, mas pastor, Deus antigamente falou através de sonhos, de visões, revelações, e será que isso não está acontecendo ainda hoje? Eu concordo que Deus antigamente falou e usou várias maneiras diferentes. E a Bíblia também concorda. Há um texto na Bíblia que realmente fala sobre isso. E para a gente entender esse fenômeno que está acontecendo no Brasil, a gente precisa, além de ter um pouco de senso crítico, olhar um pouco para as Escrituras. No texto de Hebreus 1 a 2, está escrito o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Deus se revelou. Aqui fala que Deus se revelou de muitas vezes, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Isso significa que Deus se revelou de forma progressiva. No decorrer da história, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus trazendo uma revelação para o homem. Deus, ele falava diretamente com a pessoa, ele se manifestava, havia aquelas teofanias que são manifestações de Deus,
Deus falava através de sonhos, Deus falava através de visões, dava visões para as pessoas. Algumas vezes Deus escrevia na parede, algumas vezes Deus escrevia na pedra, entregava aquela revelação. Muitas vezes Deus usou profetas, homens, para levar a sua palavra. E Deus usou até uma mula para trazer uma mensagem. Ou seja, Deus se revelou de forma progressiva muitas vezes e de muitas maneiras. E outra coisa que a gente precisa entender é que essa revelação de Deus, ela foi também cumulativa. À medida que o tempo foi passando, Deus foi acrescentando mais revelações no decorrer dos séculos. Os apóstolos, eles tiveram mais conhecimento do plano de Deus, da revelação de Deus, do que aqueles homens que viveram 1000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, porque os apóstolos viram o Verbo andando sobre a terra, viram Jesus, tiveram mais conhecimento. Algum tempo depois, eles receberam mais revelação através das cartas, dos livros, de forma que, por causa dessa revelação cumulativa, hoje nós temos mais revelação do que aquelas pessoas que viveram séculos e muito tempo atrás. E pelo fato de Deus ter se revelado de forma progressiva e cumulativamente, isso não significa que aqueles eventos, aqueles fatos, eles têm que repetir hoje. Como mandar o maná, colocar uma nuvem sobre o povo. As manifestações ali de Pentecostes, elas não vão acontecer novamente hoje, porque Deus já foi trazendo essa revelação para nós hoje. E além de ser uma revelação progressiva e cumulativa do conhecimento de Deus, essa revelação, ela é confiável. Lá em 2 Pedro está escrito o seguinte: jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Olha só, homens falaram da parte de Deus, movidos, impelidos pelo Espírito Santo. Os homens foram supervisionados por Deus. O Espírito Santo atuou nesses homens para que eles escrevessem um texto sem erros, sem contradições, confiável à verdade, para que hoje a gente tivesse essa revelação de Deus aqui nas nossas mãos. Essa revelação, ela foi registrada por homens, de forma que o Espírito Santo atuou para que a gente tivesse esse texto hoje. E Jesus, se referindo a ela, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. E também a Escritura não pode falhar. A Escritura que nós temos hoje, o registro da revelação progressiva de Deus, é a palavra de Deus, a Bíblia que nós temos hoje. E outro detalhe interessante é que essa revelação de Deus, ela não é só progressiva, ela não é só confiável, mas também ela é suficiente. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus, teve origem em Deus e é útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse versículo aqui ele é muito interessante. Ele vai falar que toda Escritura, de forma abrangente, toda a Escritura, ela é soprada por Deus, ela teve origem em Deus. A Escritura teve a origem, saiu da boca de Deus. E toda ela foi plenária, foi verbal. Jesus ele dava valor a cada palavra, a cada frase, a cada letrinha de uma palavra. Porque o Espírito Santo supervisionou para que a gente tivesse um texto inerrante e infalível. Houve ação de Deus sobre ele. E também aqui esse versículo mostra o propósito dessa revelação. Para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ou seja, aquilo que o homem precisa hoje está aqui na palavra de Deus. O que o homem precisa está aqui. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus não é de confusão. Deus não é de dúvida. A Bíblia é a revelação de Deus, ela é confiável. Você pode confiar nesse livro. E quando você lê a Bíblia, você entende a Bíblia, a revelação de Deus registrada, e você crê que ela é a palavra de Deus, você não tem menor sentido você ficar correndo atrás de revelações. Para quê? Para que fazer isso? Se você tem a palavra, creia que ela é a palavra, e assim, sabendo de tudo isso, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ter o propósito, eu acho que cada um tem que ter o propósito de ler esse livro, gastar tempo, meditar nesse livro e principalmente estudar, dar tempo, porque Deus, Ele não vai falar para você através de um profeta, de um homem que você não sabe se é verdade ou não. Pegue sua Bíblia e leia e estude, porque aqui você tem profecia. Tem pessoas que eles dão tanto valor a essas profecias e revelações, mas nunca leram a Bíblia, desconhecem a Bíblia completamente. E, para terminar, eu quero dizer o seguinte, que quem conhece as Escrituras, quem conhece a palavra de Deus, que é a Bíblia, jamais vai correr atrás dessas profecias, dessa revelação, porque a palavra de Deus, ela é suficiente para o homem.